Hello, adoradores! Doutora Raquel Martins com você para um bate-papo especial essa noite sobre como nós termos hábitos saudáveis e como nós fugirmos de hábitos que nós não queremos mais, de hábitos viciosos, de hábitos que nos levam a fracasso, a procrastinação. Vamos que vamos? Vai ser um bate-papo bem legal. Espero que você curta o nosso canal, curta esse vídeo, chame os seus amigos, compartilhe. Vamos, que a cada dia que passa, mais e mais nós precisamos nos ajudar a sermos melhores como pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Ah, sim, Senhor, nós queremos muito e tanto, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós. Que possamos verdadeiramente ser a imagem e semelhança de Deus. Que possamos ser verdadeiramente pequenos cristos na terra. Que possamos ser verdadeiramente pessoas que andam segundo a Tua palavra. Ah, Senhor, como nós queremos isso. Como nós queremos um caminho de paz e não de mal. Como nós queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Opera em nós o Teu querer. Opera em nós as Tuas maravilhas. Vem, Senhor Jesus, com Teus anjos de guerra. Vem, Senhor Jesus, selando este lugar, selando cada lar, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a proteção, trazendo tudo aquilo que só o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Venha sobre nós, Senhor, com a Tua graça, com a Tua paz e com a Tua luz, em o nome de Jesus. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Vamos para um momento de muita graça, de muito amor, de muita luz. Amém? Bom ter você conosco. Bom ter cada um de vocês conosco. Hoje nós vamos para um estudo tremendo sobre hábitos saudáveis e nós vamos ver que os hábitos saudáveis, eles partem de um único princípio. Um princípio muito simples, segundo a palavra de Deus. Eu pergunto para você, o que é preciso fazer para estar no centro da vontade de Deus? Uma coisa apenas. Uma coisa apenas. Pensa o centro da vontade de Deus como um círculo, né? Quem domina o centro, domina toda a circunferência. O centro, né, é o princípio de tudo. Tudo no círculo, na circunferência, vai girar em torno do centro, né? A distância do centro para o círculo é a mesma, né? O raio. Então, tudo na nossa vida tem um princípio, tem um ponto central. E hoje nós vamos descobrir qual é o ponto central que nos conecta com Deus para estarmos no centro da vontade dEle e para termos hábitos saudáveis. Amém? Seja bem-vindo! Estamos aí para mais uma live. É a nossa 23ª live. Começamos todo esse movimento no contexto da pandemia e hoje a gente quer fazer um bate-papo bem legal. Nós queremos falar sobre hábitos saudáveis. Quais são os hábitos que você tem? Coloque aí nos comentários. Quais são os hábitos que você tem que você gostaria de mudar? E quais são os hábitos que você tem que você quer manter? Ou seja, o que você percebe que te faz bem, que te faz ficar mais motivado, iluminado? Quais são os hábitos que te fazem ser uma pessoa cada dia melhor? E quais são os hábitos que você gostaria de mudar? Então, nós precisamos desintoxicar o nosso ser. E como que a gente faz isso?
A palavra de Deus nos diz como nós fazemos isso, como que a gente desintoxica, como que a gente limpa, como que a gente faz com que a nossa vida viva em constante novidade de vida, né? Como a águia trocando de asas, né? Como um banho que renova as nossas forças. Então estamos aí todos, né? A maior parte das cidades do Brasil em processo de reabertura das atividades, mas nós sabemos que precisamos continuar nos cuidando, né? Sair de casa com toda a proteção possível, né? Com todo o cuidado possível. Nós sabemos que à nossa frente vai Deus, né? Que ao nosso redor vão os anjos do Senhor, que Jesus nos livra de todo mal e nós fazemos a nossa parte nos cuidando, né? Não é fácil estarmos nesse período ainda de muita restrição, mas é importante que possamos passar por esse período na esperança que dias melhores virão e também na esperança de que Deus está conosco, Deus sabe o que é melhor para nós, né? Quantos de vocês podem estar me ouvindo já passaram pelo Covid, né? Hoje já estão restabelecidos, já passaram por tantos problemas. Então, não tem sido fácil esse contexto que nós estamos vivendo, mas nós estamos aqui para isso, para animar um ao outro, amém? Seja bem-vinda, amada. Estamos aqui para passar esse período, né, difícil que a humanidade está enfrentando, mas juntos, amém? Então eu quero nessa hora fazer 1 minuto de silêncio em honra, né, e solidariedade a todas as pessoas que perderam pessoas queridas para o Covid, né? Então vamos fazer 1 minuto de silêncio. Nesse minuto que Deus possa estar consolando o coração de cada um, né? Quantos de nós perdemos pessoas muito queridas nesse momento? Quantas famílias, né, estão no mundo inteiro em luto? Famílias que às vezes só restou uma pessoa, né? Quantos estão passando sofrimento como o de Jó, às vezes com outras enfermidades sem ser o Covid, mas com medo de se fazer um tratamento porque sabem a situação que está nos hospitais. Pessoas que às vezes adiam o tratamento e quando chega para fazer o tratamento já está em um estado grave. Então, quantas pessoas perderam tudo, né? Tiveram que fechar seus comércios, seus negócios, né? Então, Senhor, recebe também a nossa oração por essas pessoas. Que o Senhor esteja consolando o coração de cada pessoa que nesse momento se encontra como Jó. Mas que eles venham se lembrar da história de Jó como uma história de força e entender que por mais que as coisas estejam terríveis, nós não podemos negar o nosso Deus. Nós não vamos deixar de adorar o nosso Deus. Nós queremos adorar o nosso Deus porque Ele nos criou e se aprove Deus passarmos por o que nós estamos passando, que nós possamos tirar o maior aprendizado das nossas vidas nesse tempo, amém? Então, nós falamos na última live o que te paralisa e o que te move. E nós vimos que há uma força que Deus já preparou dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo, que é a graça de Deus que já nos move, nos move. Então nós não podemos deixar que coisas externas nos paralisem. Os nossos hábitos saudáveis dependem de como nós vamos trabalhar as nossas emoções em relação aos atos externos, ao que é externo. Eu até fiz uma pergunta esses dias nos stories, né? O que mais paralisa a pessoa? Se são hábitos viciosos ou fatores externos? E aí as pessoas responderam fatores externos. Mas o grande desafio que eu proponho para você hoje, seja bem-vinda, amada, o grande desafio que eu proponho para vocês hoje é como que eu tenho hábitos saudáveis mesmo quando as situações externas são desfavoráveis. Mesmo quando tudo ao redor parece que vai cair, que tudo ao redor parece que não está bem. Como que você faz para se manter alegre, disposto, motivado,
mesmo quando tudo ao seu redor parece que está desmoronando. Como? Como você faz isso, né? Como que nós podemos ter a fé de Jó? Como nós podemos ser justos como Jó? Como nós podemos viver neste mundo tenebroso, com muitas aflições, e nos manter na presença de Deus, nos manter em Deus, nos manter focados em Deus, nos manter no centro da vontade de Deus. Eu pergunto para vocês, como? Como nós podemos fazer isso? Se você tem uma dica, coloca aí nos comentários. Se você faz alguma coisa para favorecer isso, coloque aí nos comentários. Diga para nós se você faz algo já que permite, né, que você se mantenha no centro da vontade de Deus. Conta aí para nós, porque é importante. Vamos comentar, vamos dar um print da live, posta lá nos seus stories, me marca, fala que você esteve aqui conosco nesse momento maravilhoso, compartilhando a palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos meditar em 2 textos, amém? Um em Gálatas e um em Colossenses. E os 2 textos nos falam como nós temos hábitos saudáveis, como nós nos desintoxicarmos dos maus hábitos, né? É como fazer uma dieta, né? É como fazer, mais do que uma dieta, é como fazer um processo de reeducação alimentar. Quando você faz o processo de reeducação alimentar, o seu paladar precisa se acostumar com outros sabores. Aí é um pouquinho menos de açúcar, é uma farinha integral, né? Uma massa integral. E aí são paladares diferentes, são texturas diferentes. E você vai aos poucos se acostumando com isso que é novo. Então, a mesma coisa são os hábitos saudáveis, né? Já dizia o filósofo Aristóteles que nós aprendemos por imitação. E que existe, né, um justo meio, uma justa medida nas nossas vidas que nos garante a felicidade, que alcançar o fim desejado, o bem supremo para Aristóteles é a felicidade, e ele acreditava que seria possível alcançar essa felicidade se nós, através da nossa própria razão, nós conseguíssemos, né, chegar a uma vida equilibrada, né, evitar as práticas, os hábitos viciosos, os círculos viciosos, que eles acabam gerando os vícios. E aí termos hábitos saudáveis que nos levam às virtudes. Então a virtude estaria nesse equilíbrio, nas nossas atitudes, no nosso modo de viver, agir, pensar, enfim. Aristóteles dizia isso, mas nós sabemos que muitas vezes nós temos um entendimento na nossa mente do que é certo e fazemos o que é o errado. Então, Aristóteles dizia, vamos então exercitar. Através do exercício e da prática, né, a gente consegue alcançar um hábito saudável. Os vários estudiosos, né, já chegaram à conclusão que se você tem 21 dias que você persevera num hábito saudável, você consegue manter esse hábito depois desses 21 dias. Então, quem consegue manter um hábito saudável 1 dia, 2 dias, 3 dias, 21 dias, consegue mais 21 dias e assim sucessivamente. Então, não deixe que nada externo te paralise, porque ser paralisado por coisas externas também é um hábito vicioso, também é um hábito de ser reativo. Aquela pessoa que ela age só em função do que acontece com ela. Acontece alguma coisa com ela, aí ela vai e reage. Não seja reativo, seja proativo. Seja bem-vindo. Não seja reativo, seja proativo. Ou seja, você já sabe que amanhã o dia vai ter aquela sequência, né? Você já sabe o que você vai fazer amanhã, que o dia tá fácil ou tá difícil, não sei. Mas aí o que você faz? Você já é proativo, já prepara suas emoções, já prepara o que você vai fazer para entrar o dia de amanhã com todo o gás, com toda a força. Essa proatividade nós precisamos na nossa vida. Ela faz parte do nosso dia a dia,
ela faz parte de tudo que nós mais precisamos, né? Então, o que os estudiosos falam, né? E os filósofos, e os psicólogos, e os neurolinguistas, né? Já falam, tudo, já estudam essas questões. De como nossos hábitos, né, podem ser mudados, transformados. Mas uma coisa, a palavra de Deus nos chama atenção. Ela nos chama atenção que existe uma força que nos ajuda a manter esses hábitos saudáveis, né? Uma força que nos move a ir além. O apóstolo Paulo mesmo dizia nas suas cartas assim: o bem que eu quero eu não faço, na carta de Romanos, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Então ele fala isso de uma forma assim, se lamentando, porque na realidade ele queria fazer o bem, que ele já tinha consciência do que era melhor para ele, mas ele não conseguia fazer. Então o que muitas vezes nos impede de não fazer aquilo que a gente já sabe que é o melhor para nós? Tipo assim, aquela coisa, vou acordar amanhã com o pé direito. O que me impede às vezes de não ter essa atitude? O que me impede muitas vezes é a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, a nossa natureza já tende para o mal. Ela já tende a querer fazer as coisas erradas. Né? A gente tende a querer ser bonzinho com a gente mesmo, fazer só o que a gente quer. E muitas vezes nem sempre só o que a gente quer é que vai dar o resultado que a gente precisa. Tem muitas coisas que nós fazemos que não é porque nós queremos, mas é porque nós precisamos e porque é o melhor para nós naquele momento. Já pensou se todas as orações que você fez até hoje, Deus já tivesse respondido afirmativamente? Você já pensou se você tivesse feito tudo o que você quis até hoje? Quantas pessoas você teria machucado? Quantas pessoas talvez você teria passado por cima delas? Quantas coisas talvez nem tão interessantes assim teriam acontecido? Então, infelizmente, né? Nós, enquanto seres humanos, precisamos de uma palavra-chave. E é uma palavra que as criancinhas aprendem desde cedo, né? Que é a palavra não. Precisamos aprender a conviver com o não. Precisamos nos beneficiar do não. Precisamos entender que os limites também são importantes na nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Vamos, então, compartilhar a palavra que nós temos para o dia que se chama hoje. Amém? Que é uma palavra muito abençoada. Gálatas, anote aí para você meditar depois. Gálatas 5, 19 a 26, Gálatas 6, 7, Colossenses 3, 12 a 17. E o que nós vamos perceber nessas palavras? O que nós vamos perceber no geral em tudo isso? Que Deus tem um princípio para você se manter no centro da vontade de Deus. E aí nós vamos entender que o centro da vontade de Deus é o melhor de Deus para nossas vidas. O centro da vontade de Deus é tudo que nós mais precisamos e almejamos. Quando estamos no centro da vontade de Deus é quando tudo acontece, tudo flui, porque nós caminhamos dentro da nossa identidade, dentro dos princípios que Deus tem para nós e segundo o seu propósito. Então vamos lá? Vamos ler primeiro em Gálatas, ok? Gálatas 5, 19 a 26. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne e com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Então aqui o apóstolo Paulo aconselha o pessoal de Gálatas, né, os cristãos de Gálatas, a andar conforme as obras do Espírito. Então o que significa isso? Significa assim, quando nós entendemos que a Bíblia, né, hoje eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada, muito boa, Bíblia de estudo, vou até ler uma coisa que eu achei super interessante dela. Então quando nós cremos que a palavra de Deus não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus revelada a nós. Que Jesus Cristo veio em carne de Maria Virgem e ele viveu nessa terra e não teve pecado. E ele morreu e ressuscitou e está sentado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E que ele vai voltar e vai vir e julgar os vivos e os mortos. E que ele abriu um caminho para que possamos ter comunhão completa com o Pai eterno, e que através de Jesus nós alcançamos o perdão de nossos pecados, e quando nós entendemos que através de Jesus o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a terra pelo Pentecoste, e quando nós entendemos, olha que maravilha, olha que boa nova, amados, quando nós entendemos que quando nós temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos comunhão com o próprio Deus, e que essa é uma bênção que só foi possível através da vinda de Jesus para essa comunhão plena, e que você pode viver isso a todos os dias, a toda hora, onde você estiver, não importa o que você esteja fazendo, ele pode estar presente ali com você. Essa é uma dádiva maravilhosa. Quem não quer estar no centro da vontade de Deus para receber toda essa paz, essa alegria, esses frutos do Espírito em você mesmo, essa paz, essa fidelidade, esse amor, essa gentileza, tudo isso que o Espírito Santo tem, essa alegria, essa motivação intrínseca, é o melhor presente que você pode ter, que você pode ganhar, é a melhor coisa que Deus nos proporcionou. Então toma posse dessa bênção, porque a nossa herança, a própria pessoa de Deus em nós, é a nossa maior herança, é a nossa maior esperança, é a nossa certeza que quando morrermos, nós vamos ressuscitar, porque o Espírito de Deus está em nós, ele vai nos fazer ressurgir. É a esperança de que podemos ter uma pessoa 24 horas por dia conosco, que nunca estaremos só, que ele sempre estará conosco. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é a maior dádiva que Deus preparou para nós. Seja bem-vindo, varão abençoado, que Jesus seja contigo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas, ele nos mantém no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ele vai nos transformando por dentro, vai renovando as nossas forças, vai transformando os nossos hábitos. Passamos a ter hábitos saudáveis, passamos a ser desintoxicados do mal. Muitas vezes caminhamos por lugares, conversamos com pessoas, vemos coisas que nos levam a pensar coisas ruins, a ser contaminado mesmo com o mal. Mas o Espírito Santo lá no fundo nos lembra, opa, você foi chamado por mim, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi batizado nas águas, você foi batizado no Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Lembre-se, eu vou voltar e vou julgar cada ato, cada atitude. E nós, com a rica esperança de que quando ele voltar, ele vai vir, Jesus vai vir e vai ter um novo céu, uma nova terra, um governo sem violência, sem ódio, sem morte, uma política do príncipe da paz, onde não haverá fome, né? Não haverá dor e sofrimento. Imagina que coisa maravilhosa! Está ansioso também, meu irmão, pela volta de Cristo? Porque Jesus vai voltar e vai preparar tudo isso maravilhoso para nós. Então, essa é a nossa motivação de nos mantermos no centro da vontade de Deus. Uma vez que você conhece a palavra de Deus, conhece o sacrifício de Jesus que ele fez por nós e conhece a pessoa do Espírito Santo, e conhece qual é o fim da nossa história, que é a vida eterna com Cristo, que é reinar com Cristo na glória, você olha assim e fala, ai, que bom que Deus já preparou tudo para mim.
Para que eu vou pecar? Para que eu vou ficar me intoxicando? Para que eu vou ficar vivendo as coisas da carne, se o que Deus tem para mim é muito melhor e é muito maior? Porque a presença dele é a coisa mais preciosa que você pode ter. Você pode esperar, você pode conquistar. Não vale mais do que ouro e que prata? Não é mesmo? Acabamos de ler Gálatas 5, 19 e 26. Aí, lembra de Provérbios 4? Não é mesmo? A sabedoria, os conselhos de Deus Pai, as coisas que Deus Pai tem para nós são muito maiores do que a gente pode imaginar, são muito maiores do que a gente pode esperar. Lá em Gálatas 6, 7 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, nós precisamos entender essa palavra com alegria. Amém, seja bem-vinda. Temos que entender essa palavra de Gálatas 5, né? Que nós estamos aqui meditando, com alegria. E Gálatas 6, que eu acabei de ler, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Então isso é muito forte, é muito tremendo e nós precisamos ter a consciência do que isso significa para nós. O que isso significa para nós? Isso significa que cada atitude nossa gera um retorno. É igual quando na física fala, né, da lei da ação e reação, né? E aí tem vários estudos sobre isso. Então todas as nossas ações, ela tem uma consequência. Então, se você semeia o bem, você vai colher o bem. Aí eu quero comer abacaxi, eu planto abóbora, não vai colher abacaxi. Então, nós precisamos ter essa consciência. E quando fala assim de Deus não se zomba, a gente foca muito no errado, a gente foca muito no julgamento de Deus em relação às coisas erradas que a gente faz, né? Assim, tipo assim, nossa, eu fiz uma maldade. Nossa, eu sei lá, né, briguei com fulano, né, falei mal de ciclano, sei lá, um pecado, alguma coisa que você fez, que você se arrepende, aí você fica assim, nossa, Deus vai vir com a sua ira sobre mim. Pois é, mas nós temos que entender que quando diz assim, de Deus não se zomba, o que o homem semear ele vai colher, também está falando das coisas boas. Cada bom dia que você deu, cada boa tarde, cada abraço, cada mensagem de amor, cada coisa boa que você semeou nessa terra, você vai colher. Cada pessoa que você estendeu a mão, cada amigo que você deu um bom conselho, cada pessoa que você demonstrou amor, afeto, carinho, tudo isso vai retornar a você. Então, quando nós falamos de Deus não se zomba, vamos entender também que estamos falando das boas sementes. As boas sementes que nós semearmos, nós vamos ter retorno. Então, quando você, por exemplo, entrega sua oferta na igreja, entrega seu dízimo na igreja, quando você ajuda uma pessoa carente, quando você ajuda alguém que está necessitando, não é isso? É o que fala lá em 2 Coríntios 9, 7, né? Deus ama quem dá com alegria. Anota para você meditar nessa palavra, 2 Coríntios 9, 7. Você lê do 6 até o final desse capítulo, depois com calma. Vai meditando nessa palavra, que é uma palavra tremenda, que fala que quanto mais, né, nós semearmos, né, mais nós vamos colhermos. Se eu tenho um lote de 1.000 metros e eu planto só em 100, eu vou colher só os 100. Então, se Deus tem te dado a oportunidade de semear, semeie. Semeie amor, semeie paz, semeie justiça, né? Faça a tua parte, porque quanto mais você semear, mais você vai colher. Então, a palavra de Deus é muito clara. E por que Deus fala na palavra que Deus ama quem dá com alegria? O que significa isso? Olha a profundidade que está por trás disso. Vamos comparar com Gálatas 6, 7, que a gente acabou de ler? Então, Gálatas 6, 7 fala que de Deus não se zomba, né? O que o homem semear, ele vai colher. E 2 Coríntios 9, 7 fala que Deus ama quem dá com alegria. O que significa isso? Significa que quando nós
do nosso próprio coração, nós nos propomos a fazer o bem, quando nós nos propomos a fazer o bem, quando nós nos propomos, por exemplo, a ajudar um missionário que está lá na África, precisando de uma oferta de amor para ele desenvolver o trabalho e levar a palavra de Deus lá na África, quando nós propomos a fazer isso, por exemplo, quando nós propomos a ajudar uma entidade carente, quando nós propomos a ir num asilo visitar os idosos, né? Quando nós propomos... É claro que agora, nesse contexto da pandemia, tá tudo mais complicado, né? Mas quando nós propomos a fazer algo bom, voluntariamente, Deus ama. Ah, mas Deus ama todo mundo, claro. Deus ama todo mundo, é um amor maravilhoso que não tem mais onde caber, né? Mas quando fala assim que Deus ama quem dá com alegria, quem voluntariamente, pela própria graça, distribui algo que Deus lhe confiou, porque tudo que nós temos aqui na terra é que Deus nos confiou. Então, quando a pessoa dá aquilo que Deus confiou a ela para ajudar alguém, Deus ama isso. Lembra lá de Deus não se zomba? Então Deus ama. O que significa esse Deus ama? Significa que a graça dele vai ser super abundante sobre a nossa vida. Se você ler lá no verso 9 de 2 Coríntios 9, vai dizer assim: deu aos pobres, né? Então a sua justiça prevaleceu, que é um salmo também, né? Uma palavra que repete do salmo. Então, quando nós damos aos pobres, e aqui pobre pode ser tanto materialmente ou pobre de espírito, alguém que precisa de algo, alguém que está carente, quando damos algo que Deus nos deu, nos confiou, a alguém que está carente, que está necessitando de algo, a graça de Deus vem sobre nós. A graça de Deus se torna superabundante sobre nós. Então entenda, o que te faz ter hábitos saudáveis? É exatamente a graça de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque quem que nos move para fazer o bem? É o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que gera em nós amor, voluntariedade, disposição para fazer o que Ele nos confiou. E quando Ele gera isso em nós, né? E quando a gente faz isso com alegria, com voluntariedade, aí o amor dele se derrama mais ainda sobre nós. Igual eu falo na palavra que rios de água viva fluirão através da nossa vida. Tá fluindo agora, olha, da minha vida sobre a sua vida, e da sua vida vai fluir sobre outras vidas. Amém? Então é assim a nossa vida. É assim que a palavra de Deus diz. Então o segredo de você se manter no centro da vontade de Deus é você entender que no centro está Deus. No centro está o amor, no centro está a graça. É você não deixar de fluir dessa graça. Como eu disse desde o início, como nós lemos aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo está falando para cristãos como nós. Então, entre cristãos lá naquela época, existia pessoas que, mesmo sendo cristãos, eles ainda praticavam, olha aqui, ó, Gálatas 5, verso 19. Mesmo eles sendo cristãos, eles praticavam imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então ele está dizendo, olha, as obras da carne são essa, mas se vocês, né, ele diz aqui, ó, vamos ler desde o início aqui no 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, olha só, se nós somos guiados pelo Espírito, por que fala que não estão debaixo da lei? Porque se a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer o que é certo. Agora, se a gente tá só assim, não pode isso, não pode aquilo, como se
só pela a lei escrita, né? Só pela proibição. Não, nós vamos andar, nós vamos ser guiados pelo Espírito. Como que é ser guiado pelo Espírito? Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus fluir em nós, quando a gente busca estar no centro da vontade de Deus, quando a gente está próximo de pecar ou a tentação vem, o próprio Espírito Santo de Deus comunica no nosso coração. Oiê, peraí, não é bem por aí não. Vamos fazer o que é certo, né? Isso aí tá errado, não se mete nisso não, e tal. Entendem? Então, assim, é muito importante a gente ter esse foco em Deus. A gente hoje fala-se muito sobre foco, né, e tal. Mas onde que está o nosso foco? Onde deve estar o nosso foco? Em Deus. Nesse segundo que eu dei um silêncio aqui, ó, você pode sentir a presença dele. Ele está aqui comigo. Ele está aí com você. Se você inspirar e expirar, se você deixar a sua alma em paz, aqui quieta, se você entregar para ele todas as aflições que você tem sentido, você consegue perceber a presença dele. E a presença dele não é apenas um sentimento, uma sensação. A presença dele nós percebemos pela fé. E nós conseguimos ouvir a voz dele no coração da gente, dizendo assim, olha, não vai por esse caminho, caminha por aqui. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para cristãos como nós, pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas que mesmo assim, ao invés de andarem sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus, eram guiadas por outras coisas. Então, isso é possível acontecer comigo ou com você. A gente vê acontecimentos terríveis na mídia envolvendo pastores, líderes religiosos, né? Às vezes políticos que falam de religião. E aí a gente fica triste, né? Aí muitas pessoas postam um monte de coisa, um monte de comentários, né? Seja bem-vindo. As pessoas postam várias coisas criticando aquelas pessoas que buscam a Deus e que tropeçam, esquecendo que nós todos tropeçamos diariamente, constantemente. Quem somos nós para julgar alguém que tropeça? Porque constantemente nós tropeçamos. Agora, que nós precisamos viver uma vida justa, que nós precisamos viver uma vida melhor, sim, nós precisamos. Nós precisamos. Sabe por quê? Porque isso vai nos trazer mais de Deus sobre nós. E aí eu vou te dizer uma coisa, melhor que ganhar na loteria, melhor do que ter um grande amor, melhor do que até mesmo a saúde, melhor do que tudo é a presença de Deus. Melhor do que qualquer outra coisa é Deus em nós. Por que Jó passou por tudo que Jó passou? E Jó não negou a Deus. Porque melhor do que todas as coisas era a presença de Deus. Provavelmente ele pensava assim, Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, quando a pessoa fala bendito seja o nome, é assim, eu tô com ele e não abro. Ele é o meu amado, eu não abro. Ele é o meu bendito, ele é o meu tudo. Ele está aqui comigo agora, ele está me instruindo nessa palavra, ele está te visitando nesse momento. Ele é tudo que nós precisamos. Fala, Deus. Fala, Deus. Oh, com brasas vivas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Aleluia, Deus. Fala conosco, Jesus. Fala, Deus. Fala o coração do meu amado que está aqui ouvindo, deste adorador, desta adoradora. Fala, Deus.
Fala, Deus, fala conosco, responde ao nosso coração aquilo que nós necessitamos, nos dê a direção por onde caminharmos. E aqui explica bem isso. Explica bem isso. Então, nós precisamos sair desses maus hábitos e ir para os bons hábitos. Mas é como que a gente sai dos maus hábitos? É falando assim, não posso isso? Não. É falando, eu posso aquilo outro. Então, quando a nossa mente pensar, por exemplo, aqui, ó, um exemplo de obra da carne. Impureza. Quando vier na nossa mente uma impureza, lembra que nós estamos falando de hábitos saudáveis e como desintoxicar os velhos hábitos, como tirar os círculos viciosos, como a gente focar no centro da vontade de Deus. Então, se é para focar no centro da vontade de Deus, o foco não é em você mesmo, o foco é em Deus. Essa graça mais que abundante move o nosso coração para fazer o bem. E quanto mais nós semeamos o bem, mais o bem retorna a nós, porque a graça de Deus se torna abundante, porque Deus ama quem dá com alegria. E de Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Então vem aquele pensamento mau. Um pensamento impuro. Um pensamento de inveja. Um pensamento de ciúme. Uma ira. Você tá com vontade de esganar fulano porque fez raiva em você alguma coisa. Tirou você do sério. Opa! Se eu sou do Espírito Santo de Deus, né? Vem aqui, ó. Vamos ler aqui para a gente ficar bem focado na Bíblia. Ó. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o verso 25, Gálatas 5, 25. Opa! Pera lá! Eu sei que eu já fui invejoso, eu sei que eu já fui ciumento, eu sei que se deixar eu vou pecar mesmo, mas opa! Pera lá! Luz na terra, haja luz sobre mim, haja vida de Deus sobre mim. Se eu descer as águas, se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu vou viver pelo Espírito também. Show pra lá esse pensamento. Show pensamento impuro. Show pensamento que não é de Deus. Show. Troca sua pilha, troca sua fita, né? Pega a visão, como diz o outro, né? Assim? Pega a visão, bora lá, muda tudo, você entendeu? Pega aí, reprogramente, né? O que a gente fala aí muito, né? Reprograma sua mente. É simples assim. Veio o pensamento impuro, veio a vontade de fazer o que é errado. Opa, lembra? Sou guiado pelo Espírito. Se eu sou de Deus, eu vou viver como Deus quer que eu viva. Aí quem que vem ao seu auxílio? O próprio Deus, o próprio Criador do céu e da terra, o próprio Espírito Santo. Ele vem e te guia e te fortalece e te dá graça para pensar as coisas boas. Aí eu troco aquele pensamento ruim por um pensamento bom, né? Aí eu vou lá naquela palavra que fala, né? Assim, em Filipenses 4. Tudo que é agradável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essa é a arte do contentamento, né? A arte do contentamento, até eu tenho uma live sobre isso, veja lá essa gravação, né? A arte do contentamento está na graça do contentamento. Qual é a graça do contentamento? É você amar porque você é amado. É você fazer o bem porque você sabe que Jesus te ama. Você não faz o bem com medo do castigo. Você não faz o bem ou deixa de pecar por medo do castigo. Ou simplesmente porque vai vir um juízo de Deus, não se zombe e aí você fica com medo. Não, você faz o bem porque você é amado do Pai. O Pai te amou tanto que Ele fala que cuida de você como uma menina dos seus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós estamos aqui, ó, na pupila de Deus. Né? Se alguém vier para tentar encostar o dedo na sua pupila, você logo fecha os olhos, né? Imagina o nosso Deus grandão, né? Nós estamos lá dentro do olho dele. Se algum mal vier nos tocar, ele vai nos defender rapidamente. Porque é algo precioso, é algo singular.
A pupila dos nossos olhos também representa a nossa identidade, né? Por causa que na íris eu consigo identificar as pessoas, não é assim? Você é essa pessoa, menina dos olhos de Deus. Você está escondido em Deus. Você está escondido na identidade de Deus. E você precisa andar nisso. Porque é isso que Deus quer para mim e para você. E nós vamos fazer isso. Por quê? Porque é muito melhor. É muito melhor. Para que eu vou ficar com ciumeira, com pensamento de inveja, com isso, com isso? Troca a fita, troca a pilha, né? Como é que fala? Desinstala aí um programa e instala o outro, né? Faz uma varredura, né? Esvazia a lixeira, né? Assim, hoje em dia é tudo digital, né? Reprograma a sua mente. Então é possível fazer isso, porque nós precisamos lembrar. A única coisa que Deus quer é que a gente creia que Ele é conosco e que a gente lembre que Ele está conosco. Porque se a gente lembrar, a gente não fica na impureza. A gente não permanece na impureza. Só da gente lembrar que Deus é conosco, a gente já começa, opa. Aí o que nós precisamos muito? Nós precisamos muito de um fruto chamado domínio próprio, que nós lemos aqui. Porque o domínio próprio é que vai nos dar a força que nós precisamos para dizer não ao pecado e se afastar do mal e buscar o bem. Então, essa limpeza, essa reprogramação mental, essa desintoxicação, ela é feita a partir do momento que eu, por vontade própria, eu decido fazer o que é bom. Eu decido fazer o que Deus quer que eu faça. E ao decidir fazer o que Deus quer que eu faça, eu abandono outras coisas. Porque em todo tempo, em todos os dias, aparece no nosso caminho a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Então, todo tempo, em todos os dias, nós precisamos escolher a vida. Escolher o que Deus tem para nós. E aí, quem que nos ajuda a escolher? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca em nós vontade de orar, de louvar, vontade de fazer o bem, vontade de acolher os necessitados. É o Espírito Santo que nos acorda de madrugada para orar pelas pessoas. É o Espírito Santo que faz isso. E ao fazermos isso, quanto mais nós fazemos isso, mais o Espírito Santo nos enche da graça dele. E é isso que fala também em Colossenses, que nós vamos ler agora. Então, vamos ler lá em Colossenses, você vai ver que é a mesma coisa. Eu queria, antes da gente ir lá em Colossenses, queria ler para vocês aqui, olha, o comentário da minha Bíblia de Estudo sobre o que é idolatria e feitiçaria. Eu achei muito interessante. Olha só. A idolatria e a feitiçaria são um desejo de estar em contato com o domínio espiritual por meios inventados por seres humanos. Supostamente, têm Deus como alvo, mas rejeitam a maneira revelada de como ele deve ser adorado. Por ser Cristo o caminho, a verdade e a vida, todas as outras formas de chegar a Deus são falsas. Então, eu achei muito interessante isso aqui, porque todas as vezes que a gente quer alcançar o centro da vontade de Deus, na nossa própria força humana, ou do nosso jeitinho, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero estar focada em Deus, eu quero fazer o que Deus tem para mim, eu quero fazer o bem, eu sou cristão, mas eu estou fazendo isso do meu jeitinho. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos fazendo ou idolatria ou feitiçaria. Ou nós estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus, que é o ídolo, ou nós estamos orando para que seja feita a nossa vontade e não a de Deus. Por isso que o Pai Nosso tem toda a receita, né? Primeiro que o Pai é nosso, não é só meu. Segundo, que Ele está nos céus, então Ele tem uma autoridade sobre mim. E terceiro, que eu quero que a vontade dEle seja feita não só no céu, mas também na terra. Então, essa submissão a Deus, ela parece nos dias de hoje algo assim, nossa, eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer. As pessoas não veem o quanto elas vão receber de bênção ao fazer a vontade de Deus. Porque imagina céu na terra. Ou será que as pessoas que não querem caminhar com Deus acreditam que a terra é melhor que o céu?
Não é céu na terra. O céu é um lindo lugar. O céu é o melhor lugar. Quando Jacó viu, né, a escada com o anjo subindo e descendo do céu, ele ficou maravilhado. Ele teve um encontro com Deus. Foi um encontro que ele teve com Deus. Ele foi transformado, ele mudou, ele deixou de ser a pessoa que ele era. Ele era enganador, ele deixou de ser enganador, porque ele viu face a face, ele viu os anjos. Gente, quem não quer que desça agora um anjo para nos abençoar nesse lugar? Senhor, abre as portas do céu nas nossas vidas, abre as portas do céu na nossa família, que anjos venham subir e descer e a se apresentar na minha casa, na sua casa, de todos aqueles que vão ver essa live, porque nós precisamos da proteção dos anjos do Senhor sobre nós, nós precisamos da vida de Deus sobre nós precisamos de Deus, e isso é muito melhor do que qualquer outra coisa que o homem possa produzir na face da terra. E nós queremos isso, amém? Que assim seja, Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, que assim seja, Senhor. Que a glória de Deus seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Posso ouvir um amém? Dá um glória a Deus. Jesus é contigo, você é mais do que vencedor. Coloca aí nos comentários o que você está achando da live. Dá um print, posta nos seus stories que você esteve na live, que você está aprendendo sobre o centro da vontade de Deus. Convida os seus amigos para a próxima live. Sexta-feira nós vamos ter live de adoração. Vamos começar uma campanha de 7 sextas-feiras de adoração. Vamos encerrar a campanha com uma vigília de oração. Vai ser tremendo, uma vigília só para a galera que participou da campanha, amém? Vai ser muito tremendo o que Deus tem para mover. É uma campanha do CVD, que é a reprogramação mental, para estarmos no centro da vontade de Deus, para Deus fluir nas nossas vidas, amém? Estamos juntos, sexta-feira, de sexta para sábado, nas madrugadas, amém? Nós vamos começar essa sexta-feira. Então, assim, o que Deus tem reservado para nós é maravilhoso demais. E a gente vai ficar aí preocupado com merrequinha, com ciúme, com inveja, com negócio? Não. Vamos querer buscar Deus do nosso jeito? Não. Por isso que é muito importante, para nos mantermos no centro da vontade de Deus, nós temos comunhão com Ele. Porque a partir da palavra de Deus é que Deus fala conosco. Então, nós precisamos da palavra dele, porque a palavra dele é que nos faz, né, ter contato e comunhão com ele. Então, agora, abra lá a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 3. Nós vamos estudar aqui Colossenses 3, do verso 12 até o 17. Colossenses 3, 12 a 17. Pode abrir lá a sua Bíblia, amém? E é isso. Nós não podemos deixar que deixarmos esmorecer. Não é porque as pessoas estão fazendo tudo errado, que estão vivendo de qualquer jeito, e fala assim, tem problema não, Deus está em todo lugar. Aí ele vai lá na bebedice e acha que não, tá tranquilo, o Espírito Santo de Deus não tá triste não. Aí o cara tá lá na prostituição, tá achando, não, tá de boa. Não é porque as pessoas estão fazendo isso, né, que nós vamos esmorecer, que nós vamos entristecer e nós vamos reproduzir o que as pessoas estão fazendo. Não, nós vamos continuar perseverando no melhor de Deus para a nossa vida, e o melhor de Deus da nossa vida é seguir o centro da vontade dele. É viver uma vida de santidade, viver uma vida de negação do pecado, é viver uma nova vida, amém? Abriu aí já, eu quero anotar aqui o nome das pessoas que estão participando da live, porque eu vou estar orando por vocês, amém? Porque eu creio que Deus tem o melhor para todos nós, eu creio que Deus é maravilhoso, e eu creio que, nossa, vai ser tremendo, viu, gente? Não deixem de participar na sexta-feira, ok? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês Gálatas 3, 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão,
de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Hello, seja bem-vinda. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Acabamos de ler, né? Acabamos de ler aqui. Oh, glória a Deus, aleluias. Gente do céu, Colossenses 3, capítulo, versículo 12 a 17. Amém? Eu estou me perdendo aqui nos meus papéis, mas amém, glória a Deus, aleluias. Vou achar aqui. Eu quero anotar o nome de todos que estão participando da live, para que eu possa estar orando por vocês, amém? E Deus está no controle de todas as coisas. O que a gente percebe nessa palavra? Qual que é o vínculo da perfeição? O amor, né? E qual é o nosso chamado? A paz. Então, quando nós falamos graça e paz, né? Ou aquela velha expressão paz e amor, né? Tudo isso, assim, nos remete ao propósito de Deus para nossas vidas. Então, nós temos um vínculo de perfeição, que é o vínculo do amor. E nós temos uma forma de permanecer no amor, que é a paz. Então, se alguém vem com briga, com divisão, com contenda, ou se você ficou irritado com alguma coisa, né? Você se lembra o quê? O vínculo da perfeição é o amor. E o que me mantém vinculada em perfeição é a paz. Então, todas as vezes que algum hábito vicioso vier sobre a sua vida, né, a vontade de fazer o que é errado, né, de estourar com alguém, de, sei lá, né, um estupim-cu, toda vez que vier isso, você se lembre, paz, paz, paz. Então, a paz é o árbitro do nosso coração. Quando nós estamos em paz, né, nós conseguimos tomar decisões alinhadas com Deus, porque a paz é uma promessa. Essa promessa de paz é a própria presença de Deus em nós, é o próprio Espírito Santo de Deus em nós. Ele já nos deu os seus frutos, dentro desses frutos está o domínio próprio. Então, todas as vezes que você vê que você está perdendo a paz, que você está saindo ali do trilho, né? Porque aqui fala, você recebeu o Espírito. Então, viva pelo Espírito Santo de Deus. Ande pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que você sentir que o negócio está indo para outro rumo, lembre-se que a paz é uma promessa. E quando fala que a paz é uma promessa, é uma pessoa. É mais ou menos assim. Vamos imaginar uma situação. Você está andando na beira da praia. Oh, coisa boa uma hora dessa, né? A gente desce andando na beira da praia, fresquinho, sentindo a brisa do mar, né? Descontraidamente, sem medo de coronavírus, né? E tal. E aí você tá andando na praia de mãos dadas com Jesus. Aí vem uma pessoa, né? E aí aquela pessoa te irrita ou, né? Ou até mesmo por algum motivo aquela pessoa te tira do sério. Você vai soltar a mão de Jesus que tá caminhando com você na praia desde antes para ficar, né, de vucu-vucu com essa pessoa, de briga, de contenda? Pra quê? Você tá andando com o Criador do universo. Ele fez de tudo para te abençoar.
Você vai largar a mão dele lá na praia andando sozinho e vai ficar entrando em contenda, em divisão com a outra pessoa? Vai se afastar da graça de Deus à toa? Não, 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 não. Foco em Deus, faça o que é certo, tenha hábitos saudáveis e vem comigo no CVD, porque vamos ter muitas novidades para você. Até a próxima!